Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre planos de internet ilimitados, que são planos aí sem controle de banda. São planos que estão se tornando uma tendência, já tem vários provedores trabalhando, tem muita gente falando sobre esse tipo de planos. Então vou estar explicando para vocês aí o funcionamento desse plano, para quem deseja colocar aí em prática no seu provedor ou não, para quem somente deseja entender como que funciona, né? Então, eu vou falar aí primeiro sobre como está a internet atualmente, como vai estar a internet no futuro, né? O que é esse plano ilimitado, né? Por que oferecer esse plano e como oferecer esses planos ilimitados, questões aí da Anatel, de contratuais. E vou falar também sobre uma tendência que eu vejo sobre planos por cobertura do Wi-Fi. Beleza, então como está a internet atualmente, né? Então, atualmente a gente tem aí fibra ótica GPON, né, com provedores entregando até 1 GB de banda, né? Lembrando que o GPON permite entregar no downstream, no download, 2,5 GB aí de transferência máxima no download, né? E tem provedores entregando 1 GB, até 1 GB, né? Para clientes finais aí. Então eles estão entregando 1 GB no cabo, né? Garante 1 GB no cabo, estão entregando até 500 MB no Wi-Fi com a tecnologia AC 5.8. Né? O plano médio vendido aí pelos provedores e pelas operadoras, né? Uma estimativa minha, isso daqui, né? Eu vejo que hoje está sendo vendido na faixa de 100 a 200 MB, esse é o plano médio vendido. E dessa velocidade é consumido cerca de 30%, né? 30% é o que o cliente realmente acaba consumindo. E hoje eu estimo aí que tem um ticket médio esses planos na faixa de R$100 por mês. No futuro a gente vai ter a fibra ótica XGPON, que ela vai permitir entregar até 10 GB no total, né, contra 2,5 GB no GPON. Então a gente vai ter um salto aí muito grande de velocidade. Com isso, acredito que os provedores no futuro próximo aí estarão entregando até 10 GB no cabo, né? Então eles vão poder entregar ali uma ONU na casa do cliente que recebe 10 GB, por exemplo, né? E assim entregar 1 GB em cada porta em cada porta da ONU, por exemplo, na casa do cliente. No Wi-Fi também será possível entregar até 10 GB de banda com a tecnologia nova aí, o Wi-Fi AX, e levando já em consideração o Wi-Fi 6E, né, que é a frequência em 6 GHz aí, que vai permitir essa entrega máxima aí no Wi-Fi. Eu acredito que os planos médios vendidos nessa época aqui já estará entre 500 e 1 GB. Hoje em dia já tem, como eu falei, vários provedores entregando até 1 GB. Não sei se de fato vão passar mais de 1 GB para cliente final, mas isso pode acontecer. Eu acredito que os planos médios aí vão ficar na casa de 500 MB ou 1 GB. A média de consumo eu acredito que continuará em 30%. Então, por mais que aumentou a velocidade, eu acho que o consumo continuará em 30% dessa velocidade entregue, né? Porque o cliente acaba não consumindo toda a velocidade contratada, principalmente uma velocidade tão alta quanto essa. E o ticket médio eu acredito que vai subir para casa dos R$200 por mês com esse tipo de plano. Então, o que é esse plano ilimitado, né, pessoal? Então, esse plano ilimitado, basicamente você vai ter aí sem limite, velocidade sem limite, aparelhos conectados sem limite, franquia de dados sem limite, jogos online sem limite, Netflix sem limite, porque é uma banda bem alta que você entrega, né? Então, praticamente você vai oferecer a velocidade que o cliente conseguir consumir, beleza? Então, se você não vai fazer controle de banda e vai entregar 1 GB para o cliente. Então você vai ter lá o NU, que tem normalmente a capacidade máxima de 1 GB, e é isso que você vai entregar para ele, né? Claro que um cliente aí residencial no perfil padrão, ele não vai conseguir e não vai usar 1 GB, né? Porque ele só vai usar esse 1 GB quando ele for realmente querer medir a velocidade para ver se está chegando 1 GB. Ou para mostrar para algum vizinho, para algum amigo, né? Chamar o pessoal lá em casa, ou vem ver, eu tenho internet de 1 GB, né? Para se exibir aí, vamos dizer, né? Mas a ideia do plano ilimitado é você oferecer a melhor experiência para o seu cliente.
porque ele sempre terá uma grande velocidade de exposição. Então, quando ele estiver lá assistindo um vídeo, ele clicar lá no vídeo para carregar, ele vai carregar rapidamente, né? Porque vai dar aquele pico de consumo e ele já vai carregar na qualidade máxima, né? Então, você não ter controle de banda é eficiente e traz uma experiência diferente, porque para quem não sabe, acho que mais para frente eu vou comentar em detalhes, mas controle de banda, basicamente você corta o pacote. Então o cliente está fazendo, está testando uma velocidade, está conversando com alguém, fazendo uma chamada de vídeo, de voz, e aquele pacote é cortado, então a ligação falha, o download demora mais, né? Porque daí ele fica reencaminhando os pacotes. Então, controle de banda é basicamente ele cortar, né? Começar a rejeitar os pacotes do cliente. Então, ele começa a rejeitar aqueles pacotes, o cliente tem que reenviar. Então, basicamente é assim, né? De uma forma bem simplista aí que funciona o controle de banda. Então, ao não ter controle de banda, o cliente vai ter sempre a melhor experiência a ele fazer qualquer coisa, né? E com uma velocidade de 1 GB, por exemplo, dificilmente vai ter um gargalo, né? Que ele vá consumir o 1 GB todo, né? Além disso, você vai ter aí um marketing muito forte para o seu provedor, né? Então, você vai cair como está aí na tela, né? Você vai ter sem limite megas de velocidade, aparelhos conectados, franquia. Então, você vai cair tudo em cima do ilimitado. Além disso, você só vai ter um plano para divulgar. Então, você basicamente só vai ter um plano, você não vai ter que ficar passando aquele monte de plano para o cliente. Basicamente, você só tem um plano, que é um plano mais completo, que já tem a melhor velocidade, porque o cliente também tende a optar pelo plano mais barato. Então, às vezes, você tem vários planos, e é comum o cliente querer optar pelo mais em conta, né? E normalmente os clientes que optam pelo plano mais em conta acabam sendo os clientes que mais reclamam também, porque eles são planos com velocidade mais inferior e eles não têm uma experiência tão boa. Então esse é mais um dos motivos para você oferecer um plano com uma velocidade bem mais alta, né? E no caso aqui desse plano ilimitado, você vai ter um ticket médio mais alto também de todos os seus clientes, né? Você vai ter clientes sempre com o melhor ticket que você deseja. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo sobre um vídeo da empresa Netion aí, que é um vídeo que eu achei bem legal, que eles explicam como se fosse uma explicação para o cliente do que é esse plano ilimitado. Então é um vídeo bem legal, instrutivo, né? Eu não vou rodar ele aqui porque tem uns 3 minutos, enfim. Então vocês assistem lá depois para vocês entenderem a questão do conceito do marketing, de como você explicar esse plano para o cliente, né? Como que ele pode ser consumido, enfim. Depois vocês dão uma assistida lá, beleza? Então a ideia é você ter um só plano, né? Essa Netion aqui, eles também tem outras empresas oferecendo planos com velocidade ilimitada, né? Na pesquisa que eu fiz rápida, foi um dos primeiros que eu já achei bem interessante e já trouxe aqui para apresentar para vocês, né? Então aqui está a descrição do plano deles, basicamente é aquilo que eu falei para vocês, ó. Eles garantem aqui que eles vão te entregar 1 GB na porta LAN, né, no cabo de rede, vão te entregar um roteador com Wi-Fi AC, né, eles vão garantir aí, né, assim, eles trazem aqui que o seu Wi-Fi vai ter até 300 MB, mas pode alcançar até mais, né, lá no vídeo explica por que pode alcançar ou não toda a velocidade disponível. Aí ele fala, sem limite de megas, sem franquia de dados, joga online sem limites, streaming sem limites, né, você pode ter quantos aparelhos você quiser conectados, né? Isso é marketing, né? Na verdade, tudo tem um limite, né? Mas dificilmente o cliente vai numa residência conectar, por exemplo, se é um roteador AC que eles vão oferecer, já é um roteador com uma qualidade melhor, que já suporta mais dispositivos do que um roteadorzinho comum. Então, dificilmente o cliente vai ter, por exemplo, mais de 30 dispositivos conectados no mesmo Wi-Fi, por exemplo. Né? IP dinâmico e tal, e aqui também, né, eles falam que o plano exclusivo para a pessoa física residencial, né? Não é um plano para a empresa, porque a empresa normalmente vai acabar usando mais, ou plano para ser revendido, né? Eu vou falar sobre isso também. E tem outras empresas, eu peguei algumas aqui da minha região, que oferecem aí já planos de 1 GB. Então eu tenho aqui a
Fasternet aí, que é um provedor grande, inclusive está chegando aqui na minha cidade agora com fibra em vários bairros. E eles entregam aí até 1 GB de banda, então os planos deles começam já com um plano alto de 200 mega, né? E eles já têm planos de 1 GB por um valor não tão alto assim, né? R$ 219. Então, além disso, eles estão com a promoção aí, ó, 3 primeiros meses 79. Lembrando que tudo que eu estou apresentando aqui, pessoal, não sou vendedor de nenhuma dessas empresas, ok? Eu só estou trazendo para vocês, que são normalmente o meu público aqui é provedor de internet, para vocês ter uma base aí, para vocês entender quem já está trabalhando, como que está funcionando. Então a Fasternet, por exemplo, já tem plano de 1 GB. A outra que tem aí também, que eu pesquisei, a Brisanet, porém com valor bem mais alto mensal, mas eu acredito que logo eles vão rever esse conceito. É que algumas empresas também pensam o seguinte, né? Por exemplo, principalmente as operadoras, né? Eles falam assim, porque eles batem muito em cima da velocidade, mas como a gente vai se aprofundar mais, a gente vai chegar num ponto que a velocidade não vai mais fazer sentido, né? Você vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar o plano, que você vai chegar num ponto onde 1 GB já vai servir para todo mundo, vai ser o base ali, né? Mesmo que a pessoa não consuma, mas para ela ter a melhor experiência dela possível com a sua internet. E você oferecer planos em cima da velocidade vai se tornar um conceito muito ultrapassado, ok? Então a Brisanet aqui, por exemplo, oferece aí 1 GB de download com 200 MB de up por R$ 500 ao mês, ok? E antes disso, o plano mais alto deles, pelo que eu vi no site, é o de 200 MB, não sei se varia também de cidade para outra, né? Por R$ 100, né? Outra empresa que oferece, a TIM, porém somente para empresas, não sei, pelo menos eu não localizei lá no site para pessoa física. Eu acredito que pode ser que tenha, não sei, mas eu só encontrei para empresas. Eles oferecem inclusive até 2 GB, né? Um valor bem mais alto, obviamente, né? Por ser para empresa, né? Diferente do que o da Brisanet e o da Netion e o da Fasternet, que são para pessoas físicas, né? Mas a TIM também já oferece para empresa, então rapidamente eles podem acabar oferecendo para pessoa física, né? Então para a empresa eles têm 1 GB por R$ 1.000 por mês, né? Com 300 MB de up, e eles têm até 2 GB por R$ 2.000 por mês. Outra que oferece também para a empresa, a Vivo também tem plano de 600 MB e 1 GB, dependendo da região, né? Sendo que em 1 GB eles cobram também R$ 1.000 por mês, lembrando que também é um plano para a empresa, né? Com um upload aí de 500 MB, né? Um upload bem mais alto do que o da TIM aqui, né? Mas são empresas aí que logo, né? A Vivo, a TIM, a Claro, logo eles estarão oferecendo planos. A Vivo, por exemplo, tem até 300 MB hoje para residência. A Claro tem 240, tem 500 MB em algumas cidades, poucas cidades, mas tem plano de 500 MB já. A TIM acho que também vende 300, a Oi agora está vendendo 400. Mas é questão de upgrade, eles não estão nessa tendência do ilimitado, mas logo eles vai acender a luzinha para isso. Porque normalmente operadoras, eles demoram mais para poder acompanhar, né? Os provedores sempre são mais inovadores nesse mercado e a gente tem que se diferenciar também, né? Então vou dar alguns porquês aí na minha visão, né? Alguns porquês de oferecer aí os planos ilimitados, né? Então, como eu já comentei, a gente está caminhando aí para planos onde praticamente ninguém vai consumir toda a velocidade. Então, por exemplo, se alguém põe, por exemplo, hoje em dia 300 MB em casa, dificilmente a pessoa vai consumir. Lógico, esporadicamente, fazendo um download, atualizando um jogo, um torrent, alguma coisa, mas no dia a dia, a pessoa não consome, né? No dia a dia ela não consome esses 300 MB. E aí a velocidade vai se encaminhando, como eu já comentei, tem provedor vendendo 400, 500, 600, né? Provedores já vendendo 1 GB. Então, por exemplo, logo 1 GB se tornará padrão, né? Na minha visão aí.
E aí, essa questão de você trabalhar com a velocidade, você vender vários planos em cima da velocidade, será coisa do passado, principalmente com fibra ótica, né? Além disso, banda larga é algo que você não estoca, não tem como você contratar, quando você contrata o seu link dedicado lá para você revender para os seus clientes, você não tem como estocar ele. Então, se você não está usando a sua banda, você está jogando dinheiro fora, porque você está pagando por algo que deve ser consumido. E é assim que funciona. Então, você tem que entregar, né? Por que não entregar para o cliente se você está com banda sobrando, né? Para ele ter uma experiência melhor aí, né? Além disso, tem clientes com perfil padrão, como eu já comentei também, faz uso esporádico. Então, ninguém vai consumir toda a velocidade o tempo todo, porque é assim que a internet compartilhada funciona, desde sempre, né? Ninguém tem aquela velocidade garantida, a internet é compartilhada, né? Então, uma hora você está usando, outra hora você não está. Enfim, além disso, controle de banda torna a experiência do cliente ruim naquele momento, né? Por exemplo, momentos de pico de uso. Fora que também consome processamento do seu provedor. Então, para você fazer o controle de banda do seu provedor, você consome processamento da sua RB, analisando aquele tráfego daquele cliente e fazendo o corte dos pacotes, né? Como eu expliquei aqui, basicamente é como funciona o controle de banda. Então, ele corta os pacotes ali e não deixa o pacote passar, né? Tanto que às vezes até ultrapassa um pouco a banda, porque é quando ele começou a cortar os pacotes, enfim. E torna a experiência do cliente ruim, né? Como eu falei, o cliente está lá, ele vai no Netflix, clica lá para ver um vídeo. Se na casa dele tiver mais gente utilizando, aquele vídeo vai ficar carregando, vai rodar com uma qualidade muito baixa, isso vai tornar a experiência dele ruim. Então, esses são alguns dos motivos que eu vejo para você oferecer planos ilimitados. Além disso, tem um outro detalhe que é o seguinte: quando você limita a banda do cliente, uma vez eu vi uma explicação, não lembro quem que fez essa explicação, mas se o cliente tem uma velocidade baixa, então, por exemplo, você tem um cliente lá com um plano de 2 mega, o que ocorre? Aí ele vai assistir um vídeo. Então, principalmente no Wi-Fi, isso é muito problemático, porque, para quem não sabe, o Wi-Fi ele tem a transmissão, ele envia para um cliente por vez. Então, cada cliente tem o seu tempo no Wi-Fi para fazer a transmissão e recepção, né? Então, quando ele está fazendo, quando você limita a banda dele, aí ele vai assistir um vídeo, aí ele bota lá o vídeo para rodar. Aí, por exemplo, tem 2 mega de banda, ele vai e consome os 2 mega, é como se fosse você tivesse um caminhãozinho bem pequenininho que vai toda hora buscar uma carga muito grande. Então ele fica indo e voltando e ocupando aquela estrada. Quando você libera a banda dele ou põe um plano mais alto, no caso do Wi-Fi, né? Você deixa o caminhão do cliente grande. Agora tem uma Scania, então ele aperta o play lá no vídeo para assistir. Esse caminhão vai e busca tudo de uma vez e já libera a estrada para que outros clientes possam trafegar nela. Então é um conceito básico só para vocês entenderem que às vezes quão problemático pode ser a questão de a gente controlar a banda do cliente, principalmente se for velocidades muito baixas. Bom, aí você se pergunta, né? Beleza, eu quero testar, quero fazer isso, como oferecer os planos ilimitados aí para os seus clientes? Bom, se você trabalha com rádio UTP, primeiro você deve ter uma rede estável. Então, sua rede, se ela tiver já sobrecarregada ou com problema, você ao oferecer planos ilimitados ou planos com uma velocidade maior, você vai ter mais problema do que solução. Você também deve ter links sobrando, porque você vai perceber um aumento no consumo. Pode ser que esse aumento seja grande ou não, pode ser que seja somente picos de consumo, né? Você também deve controlar a banda de clientes que fazem um alto uso da internet. Então, tem alguns tipos de clientes que é melhor você não deixar ele com a banda ilimitada, né? Ao trabalhar aí com rádio ou com TP. Porque ele pode... tem clientes, como eu falei, que ele tem perfil de usar toda hora, todo instante, pode ocorrer.
de você ter clientes com esse perfil. E no rádio, como eu expliquei agora há pouco, se você tiver um cliente que fica consumindo toda hora, ele pode consumir toda a banda e não deixar nada disponível para os outros clientes. Também recomendo que, se possível, você tenha um servidor do speed test aí local na sua rede, para poder, quando o cliente for testar a banda, enfim, não ficar consumindo internet para fora e trazer a velocidade mais real possível para ele. Outro detalhe também que eu esqueci de colocar aqui no rádio, ou ao trabalhar com rádio ou com TP, porque diferentemente da fibra, dependendo da rede que você tem no rádio ou no TP, você não consegue entregar bandas tão altas. Então, uma recomendação minha ao trabalhar nesse formato de planos ilimitados é não deixar totalmente liberado, fazer sim um controle de banda por cliente, né, mas um controle de banda bem alto. Então, você testa lá uma das suas antenas de transmissão para o cliente, você vê que você consegue entregar 50 mega, ou se você trabalha em AC, você consegue entregar, por exemplo, 100 mega numa antena. Então, se você deixar ilimitado, um cliente só pode acabar consumindo toda essa banda. Então, às vezes, aí pode acontecer de você vender, por exemplo, plano de 5, 10, 15 mega, né? Eu recomendo que você coloque, por exemplo, 50 mega, às vezes, para cada cliente, né? Mas que tenha ali um tipo de controle para um cliente só não consuma toda a velocidade. Aí você vai pensar, pô, mas daí não é plano ilimitado, né? Bom, não deixa de ser, porque a ideia do plano ilimitado não é você entregar 1 giga, é você entregar a velocidade maior possível para o seu cliente. No caso do rádio da fibra, você vai ter as limitações, mas é você entregar a velocidade maior possível para que o cliente tenha uma experiência melhor. Então, essa é a ideia dos planos ilimitados, né? E aí você pode anunciar que o seu plano é ilimitado. Então, por exemplo, você vai ter esse controle, como eu falei, né? Então, por exemplo, você tem uma capacidade total, você não pode deixar que um cliente só consuma toda ela, né? Mas você pode ali fixar um limite. Então, você fala para o cliente, ó, você vai ter até 50 MB de velocidade, por exemplo, na sua casa, né? Até 50 MB, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, depende daquele momento que ele vai usar, enfim. Mas a experiência dele tende a ser melhor ao deixar essa banda mais alta. Já na fibra, né, você deve aí ter uma rede bem dimensionada também. Você deve, de preferência, estar conectado a um PTT, porque para economizar a banda, né? Que no PTT, para quem não sabe, é o ponto de troca de tráfego, é onde você vai trocar tráfego entre os seus clientes e os clientes de outros provedores, de outras empresas de conteúdo, né? Então é muito interessante porque você vai economizar a banda, né? E vai conseguir entregar uma velocidade bem melhor para o cliente, né? Também é recomendado que você tenha servidores de cache. Então, você tem aí servidores de cache do Netflix, do YouTube, do Facebook. Assim, vamos dizer, 80% do seu tráfego vai parar dentro da sua própria rede. Os outros 10% vai para o PTT, vamos dizer assim. E os outros 10% vai ser para fora. Normalmente é mais ou menos essa conta aí. Lógico que varia de um lugar para outro, de um perfil de cliente para outro. E também recomendo vocês terem um servidor de speed test local. Aqui é mais do que recomendado, porque o cliente vai querer ficar medindo essa velocidade, seja quando ele achar que está lento por algum motivo, ou seja, quando ele quiser mostrar para alguém, e o teste consome, tem um pico muito alto. Para não ficar consumindo seu link externo, você tendo ele localmente, você vai economizar bastante banda. E uma recomendação que eu falo é: faça teste. Então, como você vai testar, né? Como ver como vai se comportar se meus clientes não tiver controle de banda? Basicamente desativando o controle de banda. Então você pega um dia lá, né, programa esse teste. Obviamente não vai avisar os clientes que você vai fazer isso, porque senão eles vão querer testar, mas simplesmente entre no seu MikroTik e remova todos os perfis lá do QoS, né, que é o controle de banda, e aí todos os clientes vão ficar sem controle de banda. E aí o cliente vai poder navegar na velocidade total e você monitora suas antenas, se você trabalhar no rádio, monitora suas portas, se você trabalhar com TP aí, com rede metro, enfim, né? E se você trabalhar na fibra também, monitora como vai ser o consumo desses clientes, né? Quanto que eles
estão consumindo, quanta banda cada um está consumindo, né? E assim isso é até interessante para você testar a capacidade máxima da sua rede, vai ver se seu link vai aguentar, se vai bater, como é que vai ser. Então, um teste bem interessante para ser feito aí. Até independente se você for trabalhar com plano limitado ou não, é um teste bom para você ver se você for aumentar a capacidade da sua rede, como que ficaria, né? Obviamente que quando você avisar, se você vier avisar os clientes que agora você trabalha com planos ilimitados, todos eles vão acabar consumindo, né? Vão acabar querendo fazer teste, vão acabar aumentando o seu consumo. Então, uma forma, às vezes, de melhorar a experiência do cliente, às vezes, é nem avisar ele que você está trabalhando com esse tipo de plano. Você deixa assim, ele vai ter os momentos, ele não vai perceber assim, né? Ele vai ter uma experiência melhor, vai ver que ficou mais rápido quando ele clica nas coisas, né? Mas o cliente dificilmente ele vai te ligar para falar, nossa, a internet ficou bem melhor. Mas caso a experiência dele não seja boa, com certeza ele vai ficar te ligando. Então, questões aí da Anatel, né? A Anatel é o seguinte, segundo o regulamento da Anatel, você precisa ter a velocidade definida em contrato. Então, você vai ter que fazer o contrato do seu cliente normalmente, você vai ter que definir a velocidade nesse contrato. Então, no contrato, você deve definir a velocidade que você consegue entregar garantida para o seu cliente para evitar problemas. Então, por exemplo, no rádio, você deixou o cliente com um plano de 50 mega, um exemplo mas garantido para ele, você consegue 30 mega. Então, você põe no contrato 30 mega, né, e explica para ele, né, a ideia aqui desses planos ilimitados é você educar o seu cliente. Conforme vocês devem ter assistido, se ainda não assistiu, vocês vão assistir depois o vídeo que eu deixei na descrição aí daquela empresa Netion, onde eles explicam justamente isso, como o cliente vai conseguir consumir esse plano ilimitado, o que é esse plano ilimitado. Então, antes de vender esse plano ilimitado para o cliente, você deve explicar para ele, né, todas essas questões do que realmente você consegue entregar, né, que ele vai ter uma velocidade maior em determinados momentos, em outras ele vai ter essa velocidade mínima garantida, né, mas na questão da Anatel, para efeitos de contrato, você deve sim fixar uma velocidade, beleza? E uma tendência que eu vejo aí, pessoal, são planos por cobertura de Wi-Fi. Então, ao invés de você ter planos, como a gente estava falando há pouco, né? Que a gente vai chegar um momento onde a gente não vai mais vender velocidade para o cliente, a gente vai vender experiência de uso para o seu cliente. E como você faz isso? Uma dessas formas é o que acabamos de falar, sobre, com planos ilimitados ou planos com velocidades bem mais altas, né? Então, basicamente, essa é uma tendência, né? Você trabalhar com planos para oferecer a melhor experiência. Então, uma vez que seus planos já são ilimitados, né, e você pensa, pô, eu só vou ter um plano, beleza, tudo certo. Mas agora a gente já está partindo para outra necessidade que eu vou abordar aqui rapidamente, que é a questão do Wi-Fi, né? Então o cliente tem a rede Wi-Fi dele interna, só que ele normalmente instala somente um roteador, às vezes não instala não instala no local correto, né? Manda o técnico instalar em qualquer lugar, às vezes o técnico nem orienta o cliente no melhor local, ou deixa o cliente realmente escolher o local, e às vezes a casa dele é muito grande e ele não tem cobertura na casa toda. Então a experiência dele acaba sendo ruim. Então uma forma de você vender planos com valores mais altos é você tomar conta da rede Wi-Fi interna do seu cliente. Então você pode ter um plano ilimitado, que eu recomendo, é uma tendência, lógico que você deve analisar, enfim, ver todo o seu cenário, fazer teste e tudo mais, mas é uma tendência que cada vez mais vai se tornar um padrão. Muita gente vai falar, não, mas isso é um absurdo, onde é que vai arrumar tanta banda para vender plano ilimitado? Mas é o que eu falei, né, pessoal? Normalmente quem está vendendo plano ilimitado, o cara já tem CDN, já tem servidores de cache, já está no PTT. Então, para ele, banda hoje praticamente não é problema, porque quase tudo para dentro da rede dele. O que sai para fora é pouca coisa. Então, é assim que a maioria vende os planos ilimitados aí.
E aí você pode ter uma forma que eu recomendo de você ter alguns planos diferenciados, por exemplo, como essa empresa fez aqui. Essa imagem aí eu recebi por e-mail lá da Fiber School, né, que eles trabalham aí com curso, treinamento, tem canal no YouTube também sobre fibra ótica e um cliente deles estão trabalhando agora com planos por cobertura de Wi-Fi. Então aqui na imagem, basicamente como funciona, por exemplo, esse primeiro plano aqui é o padrão, você vai receber um roteador Wi-Fi que vai funcionar aí tanto em 2G quanto em 5G, com alcance de até 50 metros quadrados, por exemplo. Aí você vai ter um outro plano onde você vai ter dois roteadores Wi-Fi. Então tá até aqui o desenho, né, da casa da pessoa. Então você vai ter dois roteadores Wi-Fi na casa dela. Então você vai instalar uma rede, vamos dizer, na casa do cliente. Você vai puxar um cabo lá, que é o recomendado de um roteador para o outro, para poder aumentar a cobertura do Wi-Fi na casa dele. E você pode ter um plano com 3 Wi-Fi na casa do cliente, né? Existe também agora alguns repetidores, por exemplo, TP-Link tem esses repetidores que é da linha Deco, né? Existe também da Intelbras, existem outras marcas onde eles são repetidores que se conectam entre si pela frequência normalmente de 5 GHz e retransmitem às vezes em 2.4 e em 5 GHz também. Então às vezes o provedor pode interligar eles por cabo ou pode interligar eles por Wi-Fi também, um repetindo o sinal para o outro, né? Nesse tipo de equipamento pode funcionar até legal, né? Não é o cenário mais ideal, mas dependendo, você também pode trabalhar dessa forma. Então, aqui é só uma ideia para vocês terem aí. Então, aqui é o provedor que, vamos dizer assim, provavelmente já trabalha com planos ilimitados. Então, eles não vendem banda, apesar de aqui está escrito, né, que você conseguirá atingir até 100 megas por roteador. Então, basicamente, eles devem estar entregando mais de 100 mega, né, porque se aqui são 3 roteadores, seria 300 mega. Mas o ideal é se você conseguir entregar um plano ilimitado e, adicionalmente, você ter essa questão do roteador. Então, ao invés de você vender esses equipamentos para o cliente, você pode deixar eles em comodata e cobrar uma mensalidade por esse plano, por esse serviço de abrangência do Wi-Fi. Então é um plano de experiência, né? Imagina assim, um cliente que tem uma casa desse tamanho aqui e contratar esse plano que vai vir com 3 roteadores Wi-Fi, vai ter uma experiência muito maior do que o cliente que contratar esse primeiro plano aqui, mesmo ele sendo ilimitado. Beleza, então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender o funcionamento desses planos ilimitados, né? E recomendo, como eu disse, avaliar, estudar o seu cenário, né? É bom estar por dentro dessa questão de planos, mas, como eu falei, é uma tendência do mercado e no futuro acredito que a gente não vai estar mais vendendo banda e sim vendendo experiência, né? Isso que a gente deve ter em mente, né? Beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço, valeu, até mais.